Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, chegando de maneira extraordinária na noite dessa terça-feira, porque agora há pouco acabou a partida entre Santos e Independiente, outro empate em 0 a 0, dois empates em 0 a 0, mas o Santos está eliminado porque perdeu no meio desse caminho, perdeu nos tribunais. É o caso Carlos Sanches. O Santos acabou empatando em 0 a 0, mas foi derrotado por 3 a 0 por ter usado um jogador de maneira irregular, uma suspensão, toda uma confusão, e o Santos está eliminado. E a partida aqui do Pacaembu não chegou nem a terminar o segundo tempo, né? Por volta dos 35 minutos já teve uma confusão e bomba sendo jogada no gramado, torcedores tentando subir o alambrado, gente invadindo o campo, cenas lamentáveis, mais uma cena ridícula para um torneio que tenta se modernizar fazendo uma final única. Vamos falar um pouquinho disso daí, mas antes eu quero ouvir também a sua opinião. Diz aí o que você achou de todo esse caso envolvendo o Santos e o Independiente. O que você acha também da Copa Libertadores? Você acha que a gente dá muita atenção para esse torneio e que está na hora de mudar alguma coisa? Deixe aí o seu comentário então, curte o vídeo, assina o canal e compartilhe o Toque Passa com seus amigos. Vamos falar, lembrando que o Santos foi até a Argentina, conseguiu um 0 a 0, que seria um placar muito bom, porque viria para o Pacaembu, né? O segundo jogo foi no Pacaembu, e precisando de uma vitória simples para conseguir avançar à fase quartas de final. O Santos que vinha com todo aquele problema no Campeonato Brasileiro, né? Brigando contra o rebaixamento, mas se encontrou um pouquinho mais com o Cuca. Só que aí a situação ficou muito complicada na manhã dessa terça-feira, na manhã do dia do jogo, né? A decisão podia ter saído ontem, na segunda-feira, mas aí a Conmebol atrasou a discussão e só nesta terça-feira ficou definido que o Santos teria perdido aquela partida por 3 a 0 por conta do Carlos Sanches. Lembrando, o Carlos Sanches foi expulso em 2015, então veio uma anistia da Conmebol que transformou a suspensão dele por 3 jogos em apenas um jogo, só que um sistema online que os clubes usam para consultar a Conmebol, para consultar, é um sistema que todo mundo usa, que é indicado pela confederação para que se veja a situação do jogador, é um site oficial, não é qualquer site por aí, dizia lá que não tinha nenhuma partida por cumprir. O Santos viveu uma ingenuidade, porque são outros clubes geralmente olham lá e também consultam a Conmebol, e simplesmente não consultou a Conmebol, usou o jogador. O Independiente soube, percebeu que o Carlos Sanches não poderia jogar. O Carlos Sanches, que tinha sido jogador do River Plate, foi expulso vestindo a camisa do River Plate, e aí o Santos foi punido. O grande problema para mim, o Santos tem essa ingenuidade, foi muito infantil, foi bobo ao não consultar, porque conhecendo a Conmebol é um problema. Mas eu até entendo que, assim, se você tem um veículo oficial que te fala que o cara não tem nenhum jogo a cumprir, ele não tem nenhum jogo a cumprir, então tá certo. Se você entrar na sua conta bancária e o banco falar que você não tem débito, você não tem débito. Você não vai ligar lá, então, ó, vou confirmando aqui, tá? Não tenho mesmo. Mas se é praxe, não pode dar brecha, a Conmebol tem muito problema. E outro problema, a Conmebol viveu, o River Plate foi consultar sobre o jogador deles e a Conmebol falou que também não tinha problema nenhum. O cara jogou 7 jogos e tinha problema, e tinha suspensão. E aí ela falou assim, mas agora já passou o prazo, eu tinha falado errado também, então fica por isso mesmo, e depois você cumpre essa suspensão aí e pode jogar e fica tranquilão, vocês não vão perder ponto nenhum. Então você percebe uma bagunça que é a Conmebol, né? Você tem o erro do Santos, claramente tem um erro do Santos, mas a Conmebol é uma bagunça e a CBF não se mexe, até porque ela não tem mais força política. Depois do Coronel Nunes votar na eleição do Marrocos para concediar a Copa do Mundo, quando o bloco inteiro tinha fechado que ia votar na candidatura tripla dos Estados Unidos, do México e do Canadá para a Copa de 2026. Então os brasileiros estão às cegas aí e os clubes têm culpa de novo porque elegeram o Coronel Nunes de maneira... fecharam todo mundo para votar no Coronel Nunes como presidente da CBF. Então, o Santos tem a sua culpa, a Conmebol tem sua culpa, e é lógico, lamentável a torcida fazer isso, não justifica, eu entendo a raiva que se tem, mas não se justifica, até porque o policial que está lá nessa briga toda não tem nada a ver com a Conmebol. Mas é uma série de erros, né? O Santos não fez uma grande partida, entendo, jogadores com a cabeça inchada, teve até o contorno épico ali, né? Porque teve um pênalti no final do primeiro tempo e o Vanderlei defendeu. Não achei que foi pênalti, nem aquele primeiro lá, olhando na velocidade normal, ao vivo, o lance do pênalti que o Independiente pediu logo no começo da partida. Eu não marcaria pela forma que o jogador caiu. Depois no replay você vê, tem o toque,
mas eu acho que ele é muito espalhafatoso e por isso o árbitro não marcou. Também não marcaria o pênalti que o Santos reclamou ali também no segundo tempo. Eu acho que a arbitragem não teve tanto problema, apesar de ter picado muito o jogo, muita faltinha mesmo, muita discussão. E é lógico, os jogadores do Santos vão ficar mais e mais irritados porque precisavam reverter uma vantagem muito grande. Mas, infelizmente, termina dessa forma. É lamentável. Eu já falei algumas vezes, em outras oportunidades, que eu acho que o brasileiro dá muito valor para a Conmebol, que é um torneio mal organizado. Ele não tem o mínimo do glamour da Champions League. Muita gente acha que trata como charme, mas eu acho um absurdo o jogador precisar de proteção policial para cobrar um escanteio. Quando eles vêm jogar aqui, quando os sul-americanos vêm jogar aqui no Brasil, não tem esse mesmo problema. Então, o brasileiro é maltratado lá fora e trata bem aqui. Não acho que tem que tratar bem, mal aqui também, não. Tem que tratar bem aqui e tem que cobrar ser tratado bem lá fora. O pessoal abre mão de ganhar o título brasileiro para ganhar uma vaga para a Copa Libertadores, para tomar essas coisas, né? Você faz um esforço desse e aí qualquer coisinha, um erro que é da Conmebol, que é do Santos, que é de todo mundo, acaba sofrendo só a punição, o clube, principalmente, a gente sabe, quando é clube brasileiro é um pouquinho mais difícil ainda, eu entendo, o Boca Juniors já foi eliminado por conta da questão do gás, mas aí a suspensão deles foram diminuindo também, né, da bomboneira que foi reduzindo, então eu acho que dá muita atenção para a Copa Libertadores, alguma coisa precisa ser feita, mas os times também não vão fazer nada, né? Eles gostam dessa mesma coisa que acontece aqui na CBF, eles gostam do que acontece lá na Conmebol e vai ficar por isso mesmo, principalmente porque quando eles são prejudicados, eles reclamam, mas quando eles são favorecidos, eles gostam da história. Então vai seguir essa porcaria aí mesmo, que é a Copa Libertadores, que tem mais uma edição com uma cena patética, com uma decisão horrível, com um asterisco lá na tabela dele no final do campeonato e com cenas lamentáveis como essa. Essa é a minha opinião, quero saber da sua opinião, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal e aquele abraço.